Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como eu disse no início desse culto, hoje nós recebemos no nosso culto uma comissão especial do presbitério de Limeira. O coro de um presbitério é composto por 3 pastores e 2 presbíteros. Isso quer dizer então que essa comissão, ela representa o nosso concílio presbitério de Limeira nesse culto ao Senhor, que também teremos a ordenação ao sagrado ministério do nosso irmão licenciado Rafael. Essa comissão tem como relator o reverendo Anderson Abreu, pastor dessa igreja, e como pregador, também parte dessa comissão, o reverendo Pedro Matos. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra a ele, para que possa fazer uso e rogando ao Senhor que possa abençoá-lo na exposição da sua palavra para a edificação das nossas vidas. Amém. Queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já foi dito, hoje nós nos reunimos como igreja para louvar ao Senhor, porque Ele tem usado esta congregação para levar a sua palavra, não apenas a esta localidade, ou às localidades próximas, mas também por algumas partes do mundo. Diante disto, nós vamos dar uma pausa na exposição da carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós iremos meditar no livro de Atos, mais especificamente no capítulo 13, dos versos 1 a 3. Então eu peço-lhes que abram as tuas Bíblias e permaneçam com elas abertas durante a exposição das Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 13, dos versos 1 a 3. Farei a leitura na versão revista e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor direção no momento da exposição das Sagradas Escrituras. Ó soberano Senhor, bendito seja o teu nome eternamente. Ó Deus, louvamos a ti, porque o Senhor tem, por meio do teu Santo Espírito, levantado o teu povo espalhado por todas as partes do mundo, para a pregação do teu Evangelho, que liberta, que traz vida, que cura. Senhor, e é verdade que no mundo de hoje, muitas são as igrejas que dizem que foram de fato levantadas pelo Senhor para esta missão. Contudo, conforme nos mostra a tua palavra, uma igreja verdadeiramente levantada para pregar o teu Evangelho tem algumas características que são fundamentais. Nós suplicamos, ó Deus, que nos ensine mais sobre elas nesta manhã. E que como igreja do Senhor, usada para a propagação da tua palavra, nós possamos sempre ter essas características, buscar essas características, sabendo que temos esta responsabilidade diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, conduza-nos a conhecimento da tua palavra, para que ela adentre o nosso coração e assim possa frutificar para a glória do nome do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 2019, no exterior,
foi lançado um dos melhores filmes de guerra produzidos até hoje. O filme é intitulado de 1917. Um filme com mais ou menos 2 horas de duração, porém que pode ser resumido em poucas palavras. Na Primeira Guerra Mundial, 2 soldados britânicos foram movidos de seus postos e direcionados pelo seu comandante para uma importante missão, de levar uma mensagem que evitaria que 1.600 soldados, 1.600 pessoas caíssem nas armadilhas dos inimigos alemães e fossem massacrados e mortos. E em uma corrida contra o tempo, esses 2 soldados atravessaram os campos devastados da França, passando por inúmeros perigos, por cidades devastadas, por tiros e bombas, até que a mensagem é entregue e o massacre é evitado. Mas uma outra coisa que fica bem evidente quando nós prestamos atenção no filme, são as características de um dos soldados, o único que chegou vivo ao fim da história. Ele era um soldado capacitado para a missão, ainda que inicialmente não parecesse isso. Ele era um soldado que seguiu o direcionamento que foi dado pelo seu comandante. E ele era um soldado que foi obediente à sua missão até o fim. Irmãos, usando então essa história do filme como ilustração, podemos dizer que o Espírito Santo do Senhor, o nosso comandante, tem movido e comissionado igrejas ao longo dos séculos para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. E muitas são as igrejas hoje que se declaram aptas para essa missão. Porém, ao exemplo do soldado que nós acabamos de falar, as igrejas verdadeiramente movidas pelo Espírito Santo para esta missão têm 3 características essenciais. E quais são elas? É o que veremos durante a exposição desse texto. Meus irmãos, o livro de Atos é a segunda parte de um livro só, que foi composto por Lucas, o médico amado e companheiro do apóstolo Paulo nas missões. A primeira parte do livro, que é o Evangelho de Lucas, conta os atos heróicos do segundo Adão, do Adão perfeito, de Yahvé, de Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todas as coisas. E essa segunda parte conta os atos e feitos dos apóstolos de Jesus Cristo, que deram continuidade à missão do nosso Senhor neste mundo de levar o Evangelho a todas as nações. E o capítulo 13 em especial marca uma transição muito importante nesse livro. Observem que dos capítulos 1 a 7, Atos trata da pregação do Evangelho nas regiões de Jerusalém, onde foram lançadas as bases para uma igreja teologicamente saudável, fundada na doutrina dos apóstolos, que pregava fielmente e amava o Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos de 8 a 12, nós vemos que existe ali um trabalho mais abrangente, que considera a Judeia e também a Samaria, nas regiões próximas a Jerusalém. E finalmente, começando o capítulo 13, temos então a expansão do Evangelho a todo o mundo romano da época. E, portanto, o início do que é justamente as missões até os confins da terra, conforme orientou o Senhor Jesus Cristo. Porém, o que também chama a atenção é que o próprio Senhor decidiu usar a sua igreja, que estava em um lugar específico, para ser o instrumento que daria esse pontapé inicial em levar o Evangelho da salvação até um mundo sem Deus. E essa igreja, movida por Deus para as missões, tinha 3 características que são fundamentais para qualquer igreja, em qualquer lugar, em todos os tempos. E é sobre essas características que nós meditaremos nesta manhã, pois cremos que esta igreja, a Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira, também foi movida, foi criada, foi levantada por Deus para cumprir a missão de levar o Evangelho a toda a criatura.
Portanto, queridos, conforme nos sugere o primeiro verso de Atos, capítulo 13, veremos que uma igreja movida pelas missões é, em primeiro lugar, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo. Uma igreja movida para as missões é uma igreja, em primeiro lugar, capacitada pelo Espírito Santo. Vejam, como já fora dito, Lucas começa citando uma igreja específica, a igreja em Antioquia. Não a igreja de Antioquia como se ela pertencesse à cidade da Síria, mas conforme nos sugere a preposição grega, a igreja de Jesus Cristo em Antioquia, que estava na cidade de Antioquia. Parece uma simples citação ou identificação, mas não é. Isso porque aquela igreja já tinha sido a primeira igreja a alcançar de modo significativo os gentios. Lembrem-se que em Atos capítulo 11, a partir do versículo de número 17, é dito que após a morte de Estevão, uma grande perseguição veio sobre os discípulos que habitavam nas regiões de Jerusalém e da Judeia. Por causa disso, muitos se espalharam até outros lugares do mundo da época, e alguns deles chegaram até a cidade de Antioquia, na Síria, que ficava localizado a 500 quilômetros de Jerusalém, onde ali começaram a pregar o evangelho de Cristo também aos gentios, algo que não era tão comum até o momento, porque o evangelho era mais pregado aos judeus, e é dito que a mão do Senhor estava com eles, e foram convertidos muitos ali. Inclusive, tal acontecimento chamou a atenção da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para supervisionar o que estava acontecendo, e também para exortar e ensinar os irmãos que ali estavam sobre as verdades das Escrituras. Inclusive, Barnabé, para reforçar este ensino, foi buscar ninguém mais e ninguém menos do que Saulo de Tarso para auxiliá-lo. E essa igreja também, ela se tornou uma igreja auxiliadora. Lembre-se que o texto diz que houve uma grande fome no mundo da época. Então os irmãos ali acabaram vendendo tudo o que tinha para mandar auxílios, donativos aos irmãos que estavam na Judeia. E essa também foi a primeira igreja entre os gentios a organizar uma viagem missionária. Essa era uma igreja movida por Cristo para executar missões no mundo. Mas é dito por Lucas também que essa igreja tinha outra característica importante. Essa igreja era composta de profetas e mestres. Era uma igreja preparada, equipada, por pessoas aptas a ensinar, a instruir o povo de Deus. Era uma igreja capacitada teologicamente pelo Espírito Santo. Vejam, esses dois dons de profetas e mestres também são citados em 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Quanto aos profetas, nós precisamos entender que, a exemplo do Antigo Testamento, ainda naquele tempo existiam profetas que entregavam a mensagem vinda da parte de Deus, diretamente. Era algo raro, mas existiam, a exemplo de Ágabo, conforme vemos no capítulo 11, no verso de número 28, que previu a grande fome que aconteceria naquele tempo no Império Romano. Mas era algo muito difícil de acontecer, acontecia esporadicamente. Hoje nós não cremos que existe mais esse dom, queridos. Por quê? Como disse Matthew Henry, esse dom já cessou, porque as Sagradas Escrituras já foi fechado, o cânon foi fechado, a igreja já está plenamente estabelecida na doutrina dos apóstolos, e Cristo é a sua pedra angular. E como diz também a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, no parágrafo 6, todo o conselho de Deus, concernente às coisas necessárias para a salvação, a fé e a vida do homem, já estão declarados nas Sagradas Escrituras. Mas existia também os mestres naquele lugar, aqueles que estavam constantemente ensinando a palavra de Deus.
eram professores, e esses estavam aptos para ensinar as sagradas escrituras aos irmãos que ali estavam. E alguns desses profetas e mestres são citados. E é interessante observar também que esses profetas e mestres citados aqui simbolizam a diversidade étnica e cultural que havia na igreja de Antioquia. É citado Barnabé, em primeiro lugar, que era um judeu natural da ilha de Chipre. Simeão, conhecido como Níger. Essa palavra Níger é uma palavra latina, nem grega e nem hebraica. É uma palavra latina que significa escuro ou negro. E por isso muitos acreditam que ele era africano. Outros dizem que esse foi até o homem que ajudou Jesus a levar a sua cruz, conforme Lucas 23, mas não há comprovação exata sobre isso. Nós temos também Lúcio de Cirene, que era do norte da África, de onde vieram os primeiros cristãos gentios de Antioquia. E Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, ou Herodes Antipas, que era tetrarca da Galileia. Alguns até o associam com Joana, pelo fato de Joana ser esposa de Cusa e fazer parte do grupo de mulheres que auxiliavam Jesus Cristo. Então alguns acreditam que ele poderia até ser filho dela ou próximo a ela, mas não há também uma comprovação clara sobre isso. E por fim é citado Saulo de Tarso. Lucas não faz distinção entre quem era profeta ou quem era mestre, ou se eram dons sobrepostos, porque um profeta também ensinava com maestria a palavra de Deus. Um exemplo disso é o profeta Jeremias, um profeta que utilizava muito bem as sagradas escrituras. E alguns comentaristas até dizem que foi Barnabé, que provavelmente foi um dos responsáveis pela igreja ser tão capacitada teologicamente, que ele entendeu por meio do Senhor a necessidade de ter ali profetas e mestres que trouxessem fielmente a palavra de Deus. Portanto, irmãos, o que é que fica claro para nós aqui? Fica claro que uma igreja preparada para servir nas missões é uma igreja capacitada teologicamente pelo Espírito Santo de Deus. E que uma igreja engajada em missões deve ser forte teologicamente e não tem como reverter isso. Inclusive foi esta igreja que provocou provavelmente o concílio de Jerusalém, onde Saulo e Barnabé saem de lá para ir até Jerusalém discutir algumas coisas concernentes à necessidade de continuar ou não com as práticas judaicas, sendo que o cristianismo e no cristianismo tudo já foi cumprido em Cristo Jesus. E era necessário essa preparação para quê? Para pegar a verdade do evangelho. Lembre-se que Jesus disse que os crentes precisavam ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que a ele havia ensinado. E como ensinar a verdade de Cristo se não houver um bom preparo vindo por parte do próprio Deus? Era necessário também por causa das distorções doutrinárias. Essa não é uma peculiaridade dos nossos dias. Naquele tempo já haviam lobos devoradores infiltrados por dentro da igreja do Senhor. E é interessante que muitos têm negligenciado essa verdade. Por exemplo, algumas igrejas dizem que para um irmão ser enviado para as missões, basta apenas ele ser crente. Ou se for crente, se mostrar que é crente, se for piedoso, está tudo bem, a gente já envia. Não precisa esse preparo absurdo. Há uma agência missionária muito conhecida aqui no Brasil e também no mundo. Você abre o site deles e lá está escrito quais são as características que um candidato às missões deve ter. Deve ser crente, deve ter mais de 18 anos e deve ser enviado pelo seu pastor. E apenas isso. E muitos têm se esquecido disso que é tão importante. O preparo teológico, a busca do preparo teológico que só o Senhor pode capacitar para uma igreja ou para uma agência de missões. Mas eu pergunto a vocês, e esta igreja? E a igreja presbiteriana Aliança Limeira? Podemos dizer que a graça de Deus está sobre essa igreja desde a sua fundação. Porque o Senhor tem proporcionado aqui o levantamento de mestres, pessoas capacitadas para ensinar as sagradas escrituras, desde os presbíteros,
até os irmãos que estão envolvidos na direção da igreja, até os outros irmãos que não têm cargo nenhum, mas têm buscado conhecer mais e mais as Sagradas Escrituras. Mas para que essa igreja foi mobilizada e tem sido instruída na verdade? Você já se perguntou isso? Irmãos, eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, desde a minha adolescência, de pregar em várias igrejas, de conhecer várias igrejas, em vários estados, graças a Deus. E eu posso afirmar uma coisa para vocês, que eu sempre converso com o reverendo Jailson. Eu nunca convivi com uma igreja tão preparada teologicamente como a Igreja Aliança. E nós glorificamos a Deus por causa disso. Mas para que nós temos todo esse conhecimento, queridos? Para nos tornar um grande clube de conhecimento teológico? Para apenas utilizar nos debates cotidianos do dia a dia? Para apenas encher a nossa cabeça e o nosso intelecto de conhecimento vindo da parte de Deus? E a resposta é não. Não, queridos, porque o conhecimento sobre Cristo é sim o nosso dom mais precioso, mas também nós devemos partilhá-lo com uma mensagem mais preciosa. Uma igreja que sabe guardar a sua fé, mas não a proclama, é uma igreja infrutífera. O Espírito de Cristo te capacita para que você pregue o Evangelho a toda a criatura, para que você pregue o Evangelho a todas as pessoas que você tem contato. Nós adentramos a igreja, nós estamos na igreja, não apenas para entrar e adorar, mas também sair com o coração e a misericórdia que Deus tem para este mundo aí fora. Você, homem, é capacitado por Deus para pregar o sagrado Evangelho. Você, mulher, é capacitada por Deus para pregar as Sagradas Escrituras. Todos os livros que você lê, todas as conferências que você participa, todo o conhecimento que você tem, é para que você possa passar isso àquelas pessoas que também necessitam conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. As crianças estão aprendendo, estão sendo capacitadas não para encher a cabeça como se fosse uma mera aula na escola dominical, mas que possam ir para as escolas também pregar Jesus aos amiguinhos, aos colegas. Infelizmente, alguns dizem assim: mas pastor, eu já li 800 livros de apologética, 300 comentários bíblicos, eu tenho uma biblioteca maior do que isso tudo aqui, mas eu ainda não sei como evangelizar uma pessoa descrente. Eu ainda não sei pregar o Evangelho a uma pessoa. Como é que eu faço, meus irmãos? Esse é um outro equívoco que nós cometemos muitas vezes. Porque todo o preparo que o Senhor Jesus tem nos dado pode ser utilizado com uma palavra inicial a qualquer pessoa que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A maioria das pessoas que você conhece é alguém que está distante do Senhor, é alguém que está perdido, é alguém que está distante de Cristo, e você tem aprendido tudo o que tem aprendido para dizer: você está em pecado. A sua vida não tem sentido sem Jesus, mas Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, e Ele pode, pela graça, sendo dos planos dEle, mudar você, salvar você, transformar você, para que você viva para a glória dEle. Uma igreja capacitada teologicamente é uma igreja que prega as Sagradas Escrituras a toda a criatura, e não podemos nos esquecer disso. Mas o texto nos dá mais orientações. Uma igreja movida para as missões é uma igreja, sim, capacitada teologicamente pelo Espírito Santo de Deus. Mas conforme nos orienta o verso de número 2, uma igreja movida para as missões é uma igreja também direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, missões não é algo planejado pelos homens. Missões origina-se em Deus e é executada por Ele. Há algum tempo, numa programação do Sínodo de Limeira, o reverendo Cássio Silva, que é um dos missionários da APMT, falou uma coisa muito interessante que chamou a atenção dos que estavam presentes ali.
Ele disse o seguinte: quem cria igrejas, quem planta igrejas, quem revitaliza igrejas é o Espírito Santo de Deus. Nós só somos meros instrumentos e às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Meus irmãos, isso deve estar bem claro para nós. Tudo o que acontece no livro de Atos é direcionado pelo Espírito Santo. Aliás, esse livro poderia ser chamado muito bem de Atos do Espírito Santo de Deus. E é provavelmente o objetivo de Lucas, aqui no verso 2, enfatizar essa verdade. Porque é dito que o Espírito Santo intervém diretamente para orientar a igreja sobre quem eles deveriam enviar. E nos é dito que ele faz isso enquanto os crentes em Antioquia estavam adorando e jejuando. Enquanto estavam adorando e jejuando. Não nos é dito se os que estavam adorando e jejuando eram só os mestres e profetas, ou se era toda a igreja. E como não fica claro para nós, nós vamos entender que a igreja do Senhor estava reunida ali, orando e jejuando. O verbo utilizado aqui para adorar é uma palavra grega originalmente usada para prestar um serviço público. Ela aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e uma delas em Hebreus 10:11, para se referir aos antigos ritos de adoração dos sacerdotes. Era o serviço de adoração prestado no tabernáculo e no templo. O pensamento aqui então é que a igreja do Senhor estava reunida, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, porque os antigos ritos de adoração foram substituídos pelos atos de culto diretamente a Deus. Sobre o jejum, no Antigo Testamento, o jejum era praticado apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Contudo, durante o primeiro século, o judaísmo rabínico desenvolveu 2 jejuns por semana. E a prática dos jejuns não era comum entre os gentios, mas de alguma forma clara nas Sagradas Escrituras, conforme também orienta o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, que o jejum é algo que deve sim fazer parte da igreja e do povo de Deus. Mas devemos olhar para o significado do jejum também. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, de maneira geral, conforme observa James Boyce, a ideia é que quando se abstia-se de algumas questões como comida e outras coisas, era para buscar a direção de Deus para uma nova fase da vida. E provavelmente era isso que a igreja de Antioquia estava fazendo. Estavam buscando a direção do Senhor, estavam buscando o direcionamento do Espírito Santo para o que eles deveriam fazer a partir daquele momento. E meus irmãos, já fica claro uma aplicação para nós. Toda a igreja verdadeira de Cristo deve buscar o direcionamento de Deus aos pés do próprio Deus. Infelizmente, muitas igrejas estão se esquecendo e acabam trocando o direcionamento do Senhor por métodos, por ações pragmatistas, por questões meramente humanas, em detrimento de atrair pessoas como se isso fosse suficiente. Mas nós como igreja não precisamos de métodos humanos. Nós como igreja não precisamos de métodos simplesmente para atrair pessoas ou chegar a pessoas de qualquer jeito. Nós precisamos do direcionamento do Espírito Santo de Deus. E uma igreja que busca o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ela tem a resposta do Senhor. E é dito que enquanto a igreja adorava e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Alguns dizem que é impossível saber como que o Espírito Santo falou. Mas quando olhamos para as Sagradas Escrituras como um todo, como é que a gente interpreta as Escrituras? À luz da própria Escritura Sagrada. É dito que Yahvé falava de maneira audível, sem a necessidade da instrumentalidade do homem. Que Deus Pai, no Novo Testamento, como aconteceu na cena do batismo de Cristo Jesus, falou de maneira audível, sem utilizar um homem como instrumento. Só que o Espírito Santo de Deus, ele sempre agia
em toda a Escritura, por meio dos profetas, ou aquele que queria usar, usando a instrumentalidade humana. Portanto, nós podemos afirmar que ele falou por meio de um profeta. E ele diz: separa-me agora. Nós temos aqui uma conotação de separação para ser capacitado. Só que o texto grego apresenta uma ideia de imediatismo. O Espírito diz: separa agora para mim. Separe esses dois. E não é dito exatamente para quê, mas isso fica claro a partir do verso de número 4. Porque ali se daria início à primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. O Espírito pediu ou ordenou que separasse para desenvolver a missão pelo mundo, para começar a adentrar com a palavra de Cristo ao mundo gentílico da época. E sim, é verdade que Saulo e Barnabé, um pouco mais na frente, vão se separar por questões meramente do coração, mas claro, o Senhor sabia de todas as coisas e tinha um controle de todas as coisas, mas o Senhor nunca deixou de utilizá-los e guiá-los, e aqui eles são separados para a primeira viagem missionária. E assim como Moisés e Arão foram convocados para guiar o êxodo do Egito, Barnabé e Saulo foram convocados para guiar o povo gentílico de volta para Deus. Então, não é uma chamada para um novo cargo, para um novo papel a ser definido. É uma identificação com um trabalho específico ao qual o Senhor nos chamou. O Senhor os chamou. Meus irmãos, esta igreja está completando 11 anos de história. E certamente, desde o seu início, buscou conhecer a vontade de Deus. E suplicou certamente por diversas vezes que homens, mulheres, fossem levantados aqui para pregar as Sagradas Escrituras. E essa igreja tem sido direcionada pelo Senhor. Tem separado Deus, o Espírito de Deus neste lugar. Pessoas sim para cumprir a sua missão. Não apenas aqui, mas também em outros lugares do mundo. Aliás, como já foi dito hoje, temos aqui também um momento muito especial. A ordenação de alguém que foi separado e chamado pelo Espírito Santo de Deus para a boa obra. O nosso irmão Rafael Felício, mais conhecido no meio do povo de Deus como Rafa. E sobre a trajetória do nosso irmão, nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus o livrou primeiramente, o separou primeiramente dos caminhos do seu próprio coração, trazendo para viver para ele, para ser usado como instrumento nas mãos dele. Ele e sua esposa Amanda foram recebidos nesta igreja, chegaram a esta igreja no ano de 2014, e foram recebidos como membros no ano de 2016. Após serem recebidos como membros, durante esse período, o Espírito Santo de Deus não falou por meio de nenhum profeta que queria separar o nosso irmão. Também não veio nenhuma voz do céu dizendo: separai para mim Rafael Felício. Mas o Espírito Santo de Deus foi conduzindo todas as coisas, foi trabalhando em todas as coisas, para que fosse reconhecido por meio do conselho desta igreja, que o nosso irmão tinha sim um chamado para o pastoreio. Tinha sim um chamado para ser separado e usado como instrumento do Senhor também em outros lugares. No ano de 2019, foi enviado ao seminário, onde também foi preparado ainda mais para ser um mestre das Sagradas Escrituras, para ser um expositor, um fiel ensinador das Sagradas Escrituras. Rafael retornou, foi licenciado, e durante esse ano de 2023, esteve servindo, aonde ainda está servindo, na nossa congregação em Arthur Nogueira. E lá o Espírito Santo tem deixado ainda mais claro que o nosso irmão tem um chamado de Deus para ser um servo dele, para ser um pastor, para ser alguém que de fato tomará este caminho. Sim, um caminho árduo. Talvez o Rafa não passará pelas mesmas coisas que Paulo e Barnabé.
talvez não será espancado, apedrejado, chamado de louco, dentre outras coisas. Mas ele passará sim por um caminho árduo. O pastoreio não é fácil, como todos já sabem. Entretanto, creio eu que não há uma missão mais nobre do que servir ao Senhor por toda a vida. Não há missão mais nobre do que dedicar a vida toda para a glória de Deus, cumprindo o chamado que o próprio Espírito Santo nos dá. E apesar de ser um caminho árduo, sim, é um caminho de felicidade, é um caminho prazeroso. Apesar de ser um caminho que muitas vezes leva às lágrimas, também é um caminho de muitos sorrisos e alegria. Apesar de muitas vezes, mesmo rodeado de pessoas, parecer que você está sozinho, para que você aprenda que em determinados momentos apenas você e Deus, sim, é um caminho prazeroso. E o nosso Deus tem separado o nosso irmão e tem conduzido para que ele possa pregar as Sagradas Escrituras como um servo separado por Deus. Porém, observe uma coisa interessante. Saulo e Barnabé foram separados, só que os outros crentes ficaram lá. Os outros mestres, profetas e servos do Senhor ficaram em Antioquia. E ficaram para quê? Certamente para fazer o papel deles, de pregar o evangelho a todos naquela localidade, de pregar as Sagradas Escrituras a todos naquela localidade. Lembre-se que foi lá em Antioquia que os discípulos de Cristo foram chamados a primeira vez de cristãos, porque eles propagavam Jesus aonde eles estavam, porque eles refletiam Jesus Cristo aonde eles estavam. Portanto, queridos, nós devemos entender que, apesar de alguns irmãos serem separados para a obra de pregar o evangelho em outros lugares, aqueles que ficam continuam com essa responsabilidade. E nós devemos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que que o Senhor nos deixa aqui, nesta igreja, em Limeira, nesta região? Para quê? Qual é o objetivo? E certamente é continuar pregando as Sagradas Escrituras. Veja, meus irmãos, o nosso objetivo como igreja não é somente, eu repito, somente, preservar a tradição reformada. O nosso objetivo não é somente aprender sobre as Sagradas Escrituras. O nosso objetivo somente não é ser uma boa comunidade guiada pelo Espírito Santo de Deus. O nosso objetivo é estar aqui para pregar o Evangelho, para falar de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós corremos o risco de cair numa mentalidade de manutenção de igreja, onde nos concentramos em manter apenas um clube religioso, preservar tradições e esquecemos daqueles que estão perdidos. Esquecemos daqueles que precisam ouvir sobre Cristo Jesus, a pessoa que está enchendo o tanque do seu carro, o caixa da farmácia, o caixa do mercado, a pessoa que serve a você, a pessoa que está próxima a você. Nós devemos entender isso. John Piper disse certa vez que o livro de Atos é uma acusação constante a um mero cristianismo de manutenção, e está lá para lembrar que a igreja sempre deve agir de modo operante, pregando o evangelho a todas as pessoas, não de maneira estagnada, mas de maneira operante, lembrando que o nosso Deus é alguém operante o tempo todo. Sabe quando é que começou as missões? Não começou no livro de Atos, não. Começou em Gênesis, porque no momento que o homem peca, o próprio Senhor dá o pontapé inicial às missões, e porém inimizade entre ti e o descendente, entre o teu descendente e o descendente da serpente. Ali o Senhor começa de modo operante as suas missões pelo mundo, e a igreja deve ser operante também. Uma outra mentalidade, queridos, que traz risco, é a igreja querer terceirizar a sua obrigação. A igreja que fica querendo terceirizar a sua obrigação. Então vamos lá, tem 4 pastores aqui,
os presbíteros, pastores da igreja também, deixe que eles preguem o evangelho. Deixe que eles se preocupem com isso. A gente patrocina, a gente vota, a gente coloca lá, a gente aceita, a gente ora, a gente ajuda, mas deixa que eles façam isso. Ou, como é que a gente pensa às vezes, infelizmente, vamos ajudar missionários espalhados por toda parte do mundo. Isso é suficiente? Devemos sim ajudar os irmãos missionários, inclusive essa igreja auxilia irmãos missionários que estão lá fora, exemplo do Benilton e do Fábio Pinto também. Só que o que eu estou falando é da questão de terceirizar uma obrigação que é nossa. Diz assim, eu vou ajudar ou eu vou enviar dinheiro, que está certo também. Se você tem, tudo que você tem é para a glória de Deus também, inclusive quem tem e não dá, tira o escorpião do bolso. Tudo que você tem é para a glória de Deus também, mas nós não podemos terceirizar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser feito. O chamado de Deus para as missões é irrevogável, é intransferível, tanto para os que vão, tanto para os que ficam. Ele não é apenas individual, mas é também comunitário e deve ser cumprido pela igreja. Irmãos, nós não sabemos onde estaremos daqui a um mês, daqui a um ano. Se aqui no Brasil, se aqui em Limeira ou qualquer outra parte do mundo, não importa, a missão é a mesma. Devemos pregar o evangelho a toda criatura. E é o meu e o teu papel também. Essa foi a missão que nos foi dada. Essa é a missão do Senhor para nós. Essa é a missão do Senhor para você. Saia do comodismo. Ligue para os pastores que estão nas congregações. Olha, eu quero compartilhar o evangelho. Tem alguém que você conhece, alguém descrente? Eu vou aí visitar com você. Sim, a evangelização é para crente, mas também é para descrentes. E a gente se esquece disso. Jesus veio buscar as ovelhas que estavam perdidas. As mulheres, olha, tem alguma mulher que você conhece, que está perdida, precisando ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo? Eu quero ir aí. Eu quero ir em Cosmópolis, eu quero ir em Arthur Nogueira. Eu quero ajudar a pregar o evangelho a essas pessoas. Esforce-se, lembre-se da tua obrigação. Por quê? Porque nós somos soldados. Não estamos em 1917. Nós estamos em 2023, mas a missão é a mesma. Foi entregue para nós uma missão, um direcionamento. Uma mensagem precisa ser levada para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas. E quem são os portadores desta mensagem? Eu e você. O texto nos leva a uma última verdade muito importante. Que uma igreja movida para as missões, em todos os lugares, aqui e lá fora, como já foi dito, é uma igreja obediente ao Espírito Santo. É dito no verso 3 que eles oraram, adoraram e jejuaram mais uma vez. Talvez para confirmar ali o que de fato havia sido dito, se veio de fato por parte do Senhor, ou para continuar adorando mesmo, jejuando na presença do Senhor. E é dito também que a igreja então impõe as mãos. A imposição de mãos no Antigo Testamento, principalmente em Números capítulo 8, trazia uma ideia de consagração. No Novo Testamento, a imposição de mãos era sinal de preparação para recebimento do Espírito, para cura e também para sinal de afirmação e apoio. E foi o que aconteceu aqui. A igreja impõe as mãos sobre Barnabé e sobre Saulo, declarando a comunhão com eles e reconhecendo que eles foram chamados por Deus e comissionados para cumprir a missão. Da mesma maneira, esta igreja deve continuar obediente ao Espírito Santo de Deus, cumprindo aquilo que Ele nos ordenou, cumprindo o seu direcionamento para nós, mas também conforme nos orienta as Sagradas Escrituras, impondo as mãos sobre aqueles que foram separados para servir como missionário
como servo em outros lugares, a exemplo de Barnabé e Saulo. E como uma igreja obediente ao nosso Deus, é isso que nós faremos neste momento, no ato de ordenação do nosso irmão. Nós iremos impor as mãos e reconhecer o chamado de Deus na vida dele. Como acabamos de ouvir, meus amados irmãos, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, dotou a sua igreja de dons para o serviço. O propósito é a edificação da igreja e a expansão do seu reino nesse mundo. Alguns são chamados para o ministério, especificamente para a pregação da palavra. Na igreja presbiteriana, essa distinção se dá através de dois termos. Todos os pastores são presbíteros, afinal somos uma igreja presbiteriana. No entanto, há aqueles que são presbíteros regentes, aqueles que juntamente com os presbíteros docentes, os pastores, governam as igrejas. Os presbíteros docentes são aqueles que foram vocacionados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, para serem ministros da palavra. Recebem esse nome porque se dedicam à ministração, ao serviço da palavra do Senhor. A Bíblia usa vários títulos para poder descrever esses irmãos. Eles são chamados também de bispos, porque juntamente com os demais presbíteros, eles governam a igreja de Cristo. Eles são chamados de pastores, porque eles cuidam das ovelhas de Cristo. Eles são chamados de mestres, porque eles ensinam as ovelhas de Cristo. Eles são chamados de anjos da igreja, porque eles são os mensageiros do Evangelho. Eles são chamados de embaixadores, porque a eles também são dadas as tarefas de evangelizar, discipular o mundo no qual nós estamos vivendo. Eles são chamados de evangelistas, porque pregam o Evangelho. E nós, meus amados irmãos, louvamos a Deus, porque o Senhor tem, ao longo da história dessa igreja, curta história da igreja ainda, 10 anos, no próximo domingo, completando 11 anos, o Senhor tem levantado líderes. Essa igreja já teve a oportunidade de eleger e ordenar ao ministério presbíteros regentes. Essa igreja já teve o privilégio de ordenar diáconos, formar diáconos. Há uma grande liderança de não oficiais que também foi dotada e tem servido a essa igreja. E agora, nessa manhã, nós nos alegramos pelo Senhor ter chamado o nosso irmão Rafael Felício no seio dessa igreja para o ministério da palavra. Conduzido ao seminário, como já fora dito, estudou ao longo desse tempo, depois tendo passado em todos os exames do seminário, e uma vez formado, se apresentou ao presbitério de Limeira, a fim de pleitear a licenciatura para o sagrado ministério. Tendo passado nesses exames de sermão de prova, e também na sabatina diante do presbitério, ele ficou durante todo esse ano como licenciado. E agora, recentemente, na última reunião do presbitério de Limeira, mais uma vez, tendo passado pelo sermão de prova e mais uma sabatina, e tendo passado por todas essas tarefas, na manhã de hoje, ele se apresenta para ser ordenado ministro do Evangelho
para servir a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu o convido para que ele se faça presente. Convido também o reverendo Anderson Abreu, que é o relator da Comissão Especial do Presbitério de Limeira, que fará as perguntas constitucionais. Juntamente com ele, compõe essa comissão o reverendo Pedro Matos, pregador dessa manhã, o reverendo Miracelmo, qual eu convido para que também esteja aqui à frente, além dos presbíteros, que também são convidados a estarem aqui conosco, presbítero Daniel Zancha, presbítero dessa igreja, e presbítero Leonardo, que também foi membro dessa igreja, casou nessa igreja e levou uma das nossas ovelhas consigo, e hoje está servindo a igreja presbiteriana aqui do São Francisco. Você vai chamar o irmão? Sim. Você pode dar instruções agora, chamar na hora. Então tá bom. Meus irmãos, nesse momento nós, já tendo ouvido as instruções sobre a importância do ministério de pregação do Evangelho, nós, nesse momento, passaremos as perguntas e votos que o ordenado irá se submeter. E também perguntas que nós faremos à igreja, porque o ministro, ele é ministro para servir a igreja. A palavra ministro significa servo. No contexto latino, ministro, abaixo do magistre, ele era o menor de todos os servos. Hoje a gente usa às vezes a palavra ministro para se exaltar, né? Mas ministro significa o menor dos servos. Aquele que serve ao Senhor através do serviço à sua igreja. Eu peço ao ordenando, o Rafael dos Santos Felício, que fique aqui um pouco à direita, à minha esquerda, desculpem, à direita da igreja. E nós faremos então as perguntas constitucionais. Meus irmãos, eu quero lembrar a todos, e especialmente ao ordenando, o Rafael dos Santos Felício, da importância dos votos que nós fazemos. A Escritura diz que é melhor não fazermos votos do que votarmos e então não cumprirmos. Então, devemos saber como igreja do Senhor a importância, a solenidade e também a gravidade que é fazermos votos na presença do Senhor. E lamentavelmente a gente vê na vida da comunidade, na vida de muitos ministros, inclusive oficiais da igreja, como muitos às vezes não cumprem os seus votos e assim profanam o nome do Senhor, porque ao votar nós não estamos votando a homens, mas sim para o Senhor Deus. Então quero lembrar a todos, tanto a igreja que irá fazer votos, como especialmente aqui o ordenando Rafael. Rafael, você crê que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Sim. Recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Sagradas Escrituras? Sim. Aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Declara que, segundo o conhecimento que você tem no seu coração, procurou o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pelo evangelho do seu Filho? Sim. Promete manter
zelosa e fielmente as verdades do Evangelho de Cristo, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e a oposição que contra você se levante por este motivo? Sim. Promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no seu exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação, pelo seu andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituir a você como bispo? Sim. Está pronto para tomar o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o convite, e promete que, com o auxílio de Deus, desempenhará com ela os deveres de pastor? Sim. Amém. Nesse momento, tendo ouvido, irmãos, os votos e os compromissos de ordenação do candidato Rafael dos Santos Felício, peço a todos aqueles que são efetivamente membros desta igreja presbiteriana local, e como o Rafa não é apenas pastor e ministro desta igreja, mas de toda a igreja presbiteriana do Brasil, também qualquer outro membro de uma igreja presbiteriana do Brasil que também esteja nos visitando, que fiquem de pé e que levantem a mão direita em sinal de compromisso público e votos. E vocês, povo desta congregação, continuam determinados a receber como pastor o senhor Rafael dos Santos Felícios, aqui presente, a quem convidaram para este fim? Prometem receber de sua boca, com humildade e amor, a palavra da verdade, e se submeter-se a ele no devido exercício da disciplina? Prometem animá-lo em seu trabalho e ajudá-lo nos esforços que empregar para instrução e edificação espiritual? E enquanto ele for o pastor, vocês se obrigam a dar a ele a manutenção que prometeram e a fortalecer-lhe aquilo que vier a ser necessário para a honra do cristianismo e para o conforto entre vocês? Amém. Que Deus nos abençoe. Peço ao ordenando Rafael que assine os seus votos de ordenação. Peço a todos aqueles que são presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, quer estejam em exercício, quer estejam em disponibilidade, bem como qualquer pastor, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil que esteja presente, que venham também à frente para que possamos impor a mão, ordenando o candidato Rafael dos Santos Felícios ao ministério. Rafael, peço que você fique aqui à frente, de joelhos. Nesse momento, irmãos, nós vamos impor as mãos sobre o Rafael. A nossa imposição de mãos, ela não confere nenhum dom especial, nenhuma graça especial. Essa ordenação de mãos representa que, através desse ato, nós como igreja, como presbitério, estamos reconhecendo diante de Deus que chamou Rafael para ser ministro da palavra do Senhor, e estamos assim o autorizando diante do Senhor para esse ofício. Convido a todos os presbíteros a imporem as mãos sobre o Rafael, e nós oraremos nesse momento, irmãos. Pai soberano e santo, nós nos achegamos diante do Teu trono, ó Pai, e nós nos achegamos por meio do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou como apóstolo, como profeta,
como bispo, como pastor das nossas almas. É por meio dele, como nosso sumo sacerdote, que nós nos achegamos a Ti. E nós o louvamos, Senhor, nós o exaltamos, porque por meio da exaltação do Teu Filho Jesus Cristo, depois de descer a este mundo, depois de ser humilhado, depois de ser ressuscitado e assentar-se à Sua direita, Pai, Ele concedeu dons aos homens, Ele concedeu ministérios aos homens, Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E por isso, Senhor, nós queremos exaltá-lo e queremos, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe ricamente o reverendo, a partir desse momento, Rafael, que o Senhor capacite ele a cada dia com a graça de Cristo, para que ele possa, com intrepidez, com coragem, com fidelidade, pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, quer seja oportuno, quer não, que ele possa repreender, que ele possa exortar com toda diligência, com toda dedicação, através da Tua palavra, ao Teu povo, Senhor. Por isso, Pai, lhe pedimos que abençoe desde já o ministério do Rafael, que ele possa, de fato, ó Deus, em todas as coisas, pela palavra e pelo exemplo, adornar o santo evangelho de Cristo, Pai. Que ele possa, de todas as formas, pregar a Cristo, Cristo crucificado, como diz o apóstolo Paulo. Que de fato o seu ministério seja centrado no Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou para a nossa redenção, para a nossa salvação. Por isso, Pai, abençoe desde já o reverendo Rafael dos Santos Felícios, em nome de Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. São Rafael que fique de pé. Reverendo Rafael dos Santos Felícios, nós damos a destra do ministério para que você faça parte desse ministério juntamente conosco. Que Deus em Cristo o abençoe. Peço aos demais irmãos. Você faz uma oração final e Petra benção? Não, ainda tem um cântico. Ah, ainda tem um cântico? Ah, tá. Ah, é verdade. Vou colocar a cadeira aqui para ele. Uhum. Esqueci. Uhum. Tá. Uhum. No final do diálogo ganhou aquela manta para a esposa. Ah, sim. Pode colocar a cadeira. Peço aos presbíteros que estão à frente, que possam se assentar. Pedir para os irmãos trazerem novamente a cadeira, para que o Rafael possa se assentar. Teremos um momento ainda de exortação, de incentivo ao ministério através do pastor Jailson, que foi o tutor do reverendo Rafael durante o seu tempo de candidatura. Rafael, eu queria ler para você uma série de versículos. Nós já falamos sobre esses versículos algumas vezes, então não é a primeira vez que você os ouve, também não será a última. Não é a primeira vez que você é exortado, também não será a última. E eu queria dizer a você, meu irmão, atendei por você, meu querido irmão e conservo em Cristo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo, como ministro,
como um mestre, como um pastor, como evangelista, para que você possa pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Amai a Cristo e pastoreai o rebanho de Deus, espontaneamente, como Deus quer, não com sólida ganância, mas de boa vontade, não como um dominador, mas de fato como um grande servo do Senhor para esse rebanho que Deus coloca sobre você, sendo sempre um modelo para o rebanho. Por isso, torna-te você mesmo padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aplica-te à leitura e exortação e ao ensino das Sagradas Escrituras. Medita na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor seja diligente, para que você continue a progredir na sua fé, e para que cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo possa ser evidenciado na sua vida. Tem cuidado de ti mesmo, e cuida também da doutrina. Cuida desses deveres, participa dos sofrimentos de Cristo. E não se esqueça que logo que o Supremo Pastor se manifestar, você receberá a grande coroa da glória. Cuida de ti mesmo, pastoreia a tua família, seja servo de Cristo. Eu queria também exortar a congregação. Eu disse a vocês na minha última mensagem, na exposição de Filipenses, que a vocês cabe honrar homens, como agora o reverendo Rafael Felício. Não porque ele em si mesmo seja digno dessa honra, mas pelo chamado e a autoridade que está sobre ele, dada pelo próprio Cristo Jesus. Honrem homens que se dispõem a dedicar a vida para a edificação da igreja de Cristo e a expansão do reino do Senhor. Outra razão ainda temos, todos nós, para incessantemente dar graças a Deus, disse o apóstolo Paulo, à igreja de Tessalônica. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, a todos vocês que creem. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A vocês, amados irmãos, sirvam os pastores e estejam atentos aos seus conselhos, submetendo-se à sua liderança para a glória do Senhor. Finalizo então dizendo a você, Rafael, o que disse também na minha última mensagem da série de Filipenses. Hoje nós vivemos em um mundo no qual os pastores, e não poucos deles, estão em busca de se tornarem celebridades por causa do evento das redes sociais. Contente-se em ser um pastor comum, fiel. Não há chamado mais lindo do que isso. O Senhor colocou sobre os seus ombros uma comunidade, a igreja, a congregação presbiteriana em Arthur Nogueira. E não há missão mais honrosa do que se dedicar e cuidar daquele povo. Faça isso para a glória de Cristo. Se o Senhor quiser te levar além desses arraiais, Ele o fará.
Mas lembre-se o que o reverendo Pedro pregou nessa manhã. É o Espírito Santo que nos guia, que nos capacita, que nos direciona e que nos coloca onde Ele quer que nós estejamos. Então, lance-se na providência do Senhor e no direcionar do Santo Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão. Os irmãos podem se assentar. Eu convido a equipe de música para que venha à frente. Nós vamos encerrar o nosso culto nessa manhã, cantando o cântico congregacional, declarando a sua glória. Eu convido todos para que se coloquem de pé. Esse cântico fala da nossa missão de fazer Cristo conhecido em todo o mundo. E para que isso possa acontecer, como diz a segunda estrofe desse cântico, declarando sua glória entre as nações, vamos ver seu nome sempre entronizado, colocando a seu serviço nossos dons, vamos ter os homens a glorificá-lo. De toda raça, tribo, língua e nação, uma só família, um só coração, ver o povo todo unido, com a vida a seu dispor, fazer Cristo conhecido, sua graça e seu amor, confessando com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Cantemos todos juntos.